Excelentíssima senhora desembargadora presidente, doutora Williane Nobre, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Kevin Oliveira, excelentíssima senhora desembargadora Darlene Nobres, excelentíssimo senhor desembargador Simeu Shadow, ilustre procurador de justiça, doutor Adriano Kovic, nobres colegas que me assistem, um bom dia. Venho aqui primeiramente a esta tribuna, na qualidade de advogado do apelante Jorge, pedir a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Miguel. E começo aqui, excelências, com uma ideia simples, mas decisiva para este caso, de que o mandato, ele não é um cheque branco, pois quem recebe poderes para administrar, não recebe por isso a autorização para vender. Quem recebe confiança para gerir patrimônio, não recebe automaticamente licença para desfazer-se dele. E quem age além dos poderes recebidos, não pode depois transformar o próprio excesso em fonte de remuneração. E este processo, excelências, pode ser resolvido por 3 perguntas. A primeira, Miguel tinha poderes para vender o imóvel de Jorge? A segunda, Jorge ratificou essa venda? A terceira, Miguel pode cobrar remuneração e reembolso por um ato praticado fora do limite do mandato? E a resposta, excelência, dessas 3 perguntas nos conduz ao mesmo resultado. A sentença deve ser reformada. Vejamos como foi os fatos. Jorge confiou a Miguel a gestão de seus bens imóveis, gestão, administração, busca de melhores resultados financeiros, mas não autorizou a Miguel a vender o seu patrimônio, não otorgou a ele poderes especiais, não concedeu poderes expressos para alienar. Mas mesmo assim, Miguel, por iniciativa própria, prometeu vender um apartamento de Jorge a Maria mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda. E recebeu o sinal, e depois apenas comunicou ao mandante como se a operação já estivesse consumada. Mas aqui é um ponto fundamental, que Jorge nunca quis vender o imóvel. E ainda mais, Jorge nunca autorizou a venda. Excelências, administrar é uma coisa, alienar é outra. Vender o imóvel exige autorização especial e expressa. Por isso, o Código Civil é claro. O artigo 661 estabelece que o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. E o parágrafo 1º do mesmo artigo exige poderes especiais e expressos para alienar. E a lei não faz isso por exigência, por mero formalismo. Faz isso para proteger o patrimônio, a vontade e a autonomia do mandante. E essa autorização, neste caso, simplesmente nunca existiu e não existiu. Daí vem a consequência do artigo 662 do Código Civil, em que ele diz que os atos praticados por quem não tem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo ratificação. Mas aqui não houve ratificação. Jorge não aceitou a venda. Jorge não recebeu o preço. Jorge, ao contrário, repudiou expressamente a conduta de Miguel e pediu que o negócio fosse desfeito. Portanto, não há como impor a Jorge os efeitos de uma promessa de venda feita por quem não tinha poderes para prometê-la. Mas o caso, excelências, torna-se ainda mais grave quando observamos os pedidos de Miguel. Miguel não apenas extrapolou o mandato, ele ainda quer ser remunerado por isso. Ele pede 50 mil reais como se tivesse direito a 5% sobre a venda. Mas que vendas, excelência? Se não houve vendas fiscais contra Jorge, não houve receita gerada, não houve operação lucrativa. Houve, isto sim, uma atuação indevida do mandatário que criou um problema onde não havia problema algum. E a cláusula de remuneração era clara. Miguel receberia 5% da receita gerada em operação de gestão que resultasse lucrativa, mas nessa ocasião não houve lucro, não houve receita e não houve gestão regular. E o direito de excelência, ele não pode premiar o excesso. Com todo respeito, aqui, essa não é a solução adotada pelo Código Civil. E ainda um segundo valor cobrado de 40 mil reais, referente à devolução do sinal em dobro a Maria. Também essa cobrança de excelência não se sustenta. Miguel assumiu a obrigação perante Maria sem possuir poderes suficientes para vincular a Jorge. Se teve que devolver o sinal em dobro, isso decorreu de sua própria conduta. Foi ele que prometeu vender o imóvel sem autorização. Foi ele que recebeu o sinal, excelências. Foi ele que criou a aparência de negócio que não podia validamente concluir. E o artigo 667 do Código Civil estabelece que o mandatário deve indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. E agir além desses poderes recebidos em matéria tão grave quanto a alienação de imóvel é uma conduta que não pode ser transferida ao mandante. Portanto, excelências, Jorge não deu causa a esse prejuízo. Jorge não autorizou esse contrato. E Jorge, principalmente, não recebeu benefício algum neste negócio jurídico. Então, por que, excelências, devemos que condenar? Por que Jorge deveria pagar isso? E essa pergunta
é a pergunta que deve orientar este julgamento. Miguel pretende receber 40 mil reais de Jorge, 50 mil de uma venda que não se aperfeiçoou e 40 mil de um problema que ele mesmo causou. Em termos simples, Miguel quer cobrar de Jorge por ter criado um problema contra a vontade de Jorge. E isso, excelências, não é remuneração, não é reembolso devido, não é consequência legítima do mandato. É tentativa de transferir ao mandante o custo de uma atuação exorbitante, uma atuação feia, excelências. E o mandato é uma relação de confiança, mas a confiança ela não pode passar dos limites. Ao contrário, a confiança exige lealdade, prudência e obediência aos poderes conferidos. Por essas razões, excelência, a sentença merece reforma. O apelante Jorge não se nega, ele não se esquiva de cumprir suas obrigações legítimas. O que ele não pode aceitar e o que o direito não pode permitir é que ele seja condenado a pagar por um ato que ele jamais autorizou, por um negócio que ele jamais ratificou e por um prejuízo que ele não causou. Assim, excelências, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados por Miguel na ação de cobrança, com a consequência inversão dos ônus sucumbenciais. Excelências, encerro aqui essa sustentação, assim como comecei, que o mandato não é um cheque branco. E neste caso, Miguel ultrapassou os limites do mandato. Por isso, não pode transformar o próprio excesso em crédito contra Jorge. Obrigado.